De volta com o Varejo em Foco, hora da entrevista aqui do nosso programa. Gente, nós estamos no mês de outubro, né? E como vocês sabem, já há 7 anos aqui no ar na televisão, sempre no mês de outubro, assim como no mês de novembro, a gente faz aquele alerta fundamental, aquele programa especial para chamar a atenção de quem nos assiste, falar um pouquinho de saúde. Outubro é o mês do Outubro Rosa. Mulheres que nos assistem, mas não só as mulheres, os homens, os parceiros, os companheiros, a família. Vamos ficar atento ao Outubro Rosa, vamos ficar atento à prevenção. A prevenção, o combate ao câncer de mama. Mais uma vez a gente recebe aqui o médico oncologista, Dr. José Spila Neto, para este bate-papo especial, para este programa especial, neste estúdio todo decorado, todo pintado de rosa, iluminado de rosa, para a gente falar do Outubro Rosa. Doutor, que bom tê-lo aqui mais uma vez com a gente. A gente sempre faz esses programas especiais, sempre conta com a sua generosa companhia para falar principalmente sobre números, sobre casos, estamos avançando, não estamos avançando. Daqui a pouco eu vou entrar em alguns números aqui que o pessoal da produção separou. Mas a gente está melhorando graças a campanhas como essas, quer dizer, nos últimos anos... Ao que me parece, as pessoas estão assimilando mais, né? Talvez isso. Robson, prazer estar aqui com vocês novamente. Me sinto em casa já aqui na CDL, né? A gente todo ano está aí gravando, isso é muito bom, eu sempre falo isso, é muito bom, porque é só a gente agindo em cima de diagnóstico precoce e prevenção que a gente consegue a cura. Respondendo a sua pergunta, eu penso que sim, nós estamos melhorando em resultados. Porque com esse tipo de campanha, nós conseguimos fazer um diagnóstico precoce nas mulheres. O diagnóstico precoce, Robson, o estágio clínico 1, por exemplo, você consegue 95% de cura, 95%, entendeu? Então, eu acho que sim, nós estamos melhorando, em que pese, óbvio, que tem uma crescente de casos, né? Há 15 anos atrás, 20 era 50 mil casos ano, hoje nós estamos em 73, 74 mil novos casos por ano. É isso, a gente tem aqui os números do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, uma estimativa para 2023, está dentro disso que o doutor falou, 73.610 novos casos são estimados de câncer de mama nas mulheres em todo o Brasil. Quando a gente coloca essa melhora, doutor, é nível nacional. Isso reflete, evidentemente, também em Rondonópolis? Sim, eu penso que sim. O objetivo maior, que vai ter uma crescente até por expansão da população e etc., a gente espera. E uma outra coisa também, a crescente ela ocorre em virtude dos métodos de diagnóstico. Quanto mais você melhorar os métodos de diagnóstico, mais você faz o diagnóstico do câncer e o objetivo, o diagnóstico precoce do câncer mesmo. Então, eu penso que na nossa situação, o importante é você fazer a prevenção, quando você pega aí uma lesão precursora sem desenvolver o câncer, ou mesmo o diagnóstico precoce como vem sendo feito. É raro hoje acontecer de aparecer, na minha clínica pelo menos, câncer avançado de mama, é muito raro. Ele teve uma mudança, se você pegar as nossas gravações antigas aqui na CDL, ele teve uma mudança na época da pandemia, que as mulheres deixaram, então começaram a voltar caso bem complicado, como metastático e tudo, mas depois isso voltou ao normal, aí a culpa é da pandemia, obviamente, né, que todo mundo se retraiu, depois voltou ao normal. Eu ia tocar nesse ponto mesmo. Eu me lembro desse programa, eu me lembro disso, nós estávamos ainda na pandemia, gravando com distanciamento, uma série de regras, máscara. E a preocupação era essa, casos, enfim, a gente retrocedendo em tudo. Olha, especialmente eu tenho gente da pandemia, da época da pandemia, comigo, metastático daquela época, estão fazendo tratamento até hoje. Lógico, já não fazem mais quimioterapia e tudo, estão com o tumor estabilizado, em especial metástase óssea e tudo mais. Tinha metástase pulmonar que está com tumor de estabilidade de mama, estou falando, né? Tá, graças a Deus estão vivos, mas o pessoal da época da pandemia se retraiu. E a gente começou a ver, eu em especial vi, por exemplo, destruição de mama, que fazia muito tempo que a gente não via assim, né? Mas hoje não, hoje voltou ao normal com diagnóstico precoce, é muito bom, porque é 95% de cura quando você pega pequeno, né? Bem pequeno. Outro ponto, doutor, que eu queria tocar já nesse primeiro bloco com relação à estrutura de saúde, particular, mas especialmente a pública aqui na cidade de Rondonópolis. A gente sempre toca nesse ponto também, e como é que o senhor avalia as nossas condições para atender essas mulheres, principalmente as que não têm condição? Então, nós temos uma dificuldade em exames de diagnóstico, isso no Brasil todo.
Nós aqui temos uma estrutura para o tratamento do câncer já estabelecida, de longa data. Isso eu credenciei o serviço em 2009, então ele funciona. Agora, veja uma coisa que aconteceu de novo esse ano. Existe uma campanha em São Paulo, até o pessoal do Vencer o Câncer, que eles falam em Outubro Rosa para Todas. Outubro Rosa para Todas, o que ele traz, o que ele põe em pauta. Outubro Rosa para Todas é o seguinte, que a gente sabe que a resposta patológica tumoral, quando você faz o tratamento quando você faz o diagnóstico precoce, quando você faz o tratamento com drogas indicadas, seja lá quimioterapias, mas de alto custo, quimioterapia, anticorpo monoclonal, que é droga-alvo, ou mesmo imunoterapia, você consegue uma resposta patológica em torno de 90%. Isso acontece em convênios e particulares. Já no SUS, a resposta patológica por artigo, isso estou falando de artigo, não é na minha cabeça não. Quem quiser, siga lá o Estudo Vencer o Câncer, vai ver isso, é 60%. Então, existe ainda uma defasagem de resultado, sim, no Brasil todo, não só aqui em Rondonópolis, falar a nível de Brasil, porque esse trabalho é a nível de Brasil, de resultado, quando você faz o tratamento em clínicas privadas, convênios particulares e particular no SUS. Exatamente por isso que a gente tem que focar em cima de liberação de novas drogas e etc., para que fique uma coisa equalizada para todos. Essa defasagem vem da falta do acesso, talvez, é isso? Eu penso que por ser medicamentos de um custo muito elevado, como imunoterapia e tudo mais, hoje a gente tem alguns trabalhos, vou citar nome e trabalho, mas por exemplo, Destiny Breast 03, se você tiver um triplo negativo maior que 2 centímetros, N positivo, é coisa muito específica de trabalho, né? Você já faz hoje no tratamento prévio a quimioimunoterapia. O que a gente deixava para fazer quando era tumor metastático lá na frente, você faz hoje no início. Então, você associa a imunoterapia. Eu tenho pelo menos uns 3 ou 4 casos na clínica correndo desse jeito. Isso liberou-se, foi um trabalho da ASCO do ano passado, e liberou esse ano, no começo do ano, pela Anvisa, e a gente já está correndo dessa maneira lá na clínica. Então, esse tipo de medicamento tem um valor muito alto. Se as mulheres do SUS, para ter acesso, costumam entrar na justiça, judicializar e tudo mais, o que isso é ruim. Eu penso que o acesso tem que ser igual para todas. É exatamente por isso que eu apoio essa campanha do Outubro Rosa para Todas. Quando a gente fala de judicializar, a gente está falando de tempo. E para essas mulheres o tempo é precioso. Sem dúvida nenhuma, você tocou num ponto fantástico. Quando você solicita um medicamento desse, de fato você precisa para ontem. E a média que a gente vê de conseguir, pelo menos a minha média, estou falando do meu dia a dia, ou de outro colega não sei, é em torno de 3 a 6 meses, quando pede, quando judicializa, entendeu? Então, existe um delay que talvez custe a vida. É isso. Pacientes nossos aqui locais vão para Barretos, a gente está discutindo agora também a vinda do Hospital do Câncer aqui para Rondonópolis. É uma vontade política, tem uma articulação, não quero entrar nesse mérito, mas que de fato seria bom termo, seria? Sim, eu tenho várias pacientes, hoje em dia, como a gente faz as teleconsultas e tudo mais, eu tenho muitas pacientes de Barretos. Mas veja uma coisa, de Barretos em especial, o tratamento de Barretos é muito bom, seria bom sim ter uma unidade de Barretos aqui, eu defendo, até porque a unidade de Barretos aqui, o que ela vai fazer até onde eu sei é diagnóstico. Vai ser uma unidade de prevenção e diagnóstico precoce. Então, quer dizer, isso vai agilizar o diagnóstico. Então, sim, que bom. Tudo que agiliza o diagnóstico, sem tomar lado, isso é bom. Mas Barretos, em especial, as minhas pacientes de Barretos são pacientes que lá eles falam o seguinte, já não tem mais o que fazer de droga convencional que o SUS oferece. Procura um médico, procura aí o médico, procura o médico da sua cidade. Eu acabei virando referência lá em Barretos e pede para ele aí o tratamento de terceira, quarta linha. Semana passada mesmo eu atendi uma paciente assim, e ela tinha indicação de uma linha nova de trastuzumab, que é um injerto, um novo trastuzumab que entrou no mercado. Ele era terceira linha, agora está em segunda linha. Eu indiquei para ela e ela judicializa. Então, não que Barretos... Teve um governo de São Paulo que ajudava Barretos a fazer esse tipo de tratamento igualitário. Mas hoje em dia eles já não fazem desse jeito, eles oferecem tratamento com quimioterapia. Isso é o nosso dia a dia. O que nós estamos falando aqui
o Outubro Rosa para Todas é de ter todas as oportunidades que tem no convênio também para o SUS. E todas as oportunidades que eu digo de medicamento indicado hoje, medicamento que existe no mundo. O desafio é financeiro, doutor, é isso? Eu penso que seja o desafio financeiro, eu penso, porque leva muito custo. A tabela do SUS está há muitos anos sem ter reajuste, né? Se não me fala a memória, desde 2003. Então, isso eleva muito custo. E o SUS é direito de todos, dever do Estado. Todo mundo tem que ter acesso a isso, amplifica muito o custo mesmo. É isso. Ó, Dr. José Spila Neto vai continuar com a gente no próximo bloco. A gente está fazendo esse programa hoje especial, falando do Outubro Rosa. Vamos trazer alguns números também no segundo, terceiro bloco. E, principalmente, bater muito firme na tecla da prevenção. Tratamento precoce é o que salva vidas, de fato, das mulheres no nosso Brasil. O Varejo em Foco vai para um rápido intervalo, a gente volta já. De volta com o Varejo em Foco, dando continuidade ao nosso programa, esse programa especial, falando do Outubro Rosa, aqui com o médico oncologista, Dr. José Spila Neto, mais uma vez aqui com a gente, para programas sempre especiais quando vem. Doutor, tem um outro número aqui, e aí chama muito forte a importância da prevenção. 15,5% das mortes no mundo em decorrência do câncer de mama. É muita gente. É muito. É muita coisa. 24% de novos casos no mundo todo é câncer de mama. É muito, né? Mundo todo. Eu acho que é exatamente por isso que a gente tem que continuar fazendo esse tipo de coisa que a gente está fazendo. Prevenção todo ano e época de prevenção. Porque, veja bem, esse tipo de coisa é causada, eventualmente, não por tumores que são um pouco mais agressivos, mas na maioria das vezes é por dificuldade de diagnóstico tardio. Uhum. Então a gente consegue se bater em cima disso, penso, a gente consegue diminuir drasticamente isso, né? A gente consegue, dentro desse número, traçar uma faixa etária ou já acomete todos? Não, a faixa etária que mais acomete as mulheres no câncer de mama é de 50 a 69 anos. Uhum. Mas veja, tem algumas exceções. Histórico familiar é uma delas, né? Se você tiver histórico familiar, seria interessante que você fizesse já uma avaliação ao longo da vida, mas em especial acima dos 40 anos. Acima dos 40 anos. Exatamente. Autoexame em casa, começa daí. Tem o autoexame em casa, né, Robson, que você faz. Levantar o braço. Aquele que a gente fala todo ano, levanta o braço levanta o braço como lateral, que é o mesmo, palpa com a mão contralateral, de dentro para fora, de fora para dentro. A acurácia desse tipo de método é a detecção de nódulo a partir de 1 centímetro, entendeu? Então, sim, é um método legal para você ver, mas ele não consegue pegar pequenininho. Quando a lesãozinha é bem pequenininha, né? Tipo microcalcificação, ou mesmo um tumor bem no início que se desenvolve. Então, ele não consegue pegar. Em especial, se a gente for falar a respeito de histórico familiar e tudo mais, hoje, depois a gente pode entrar um pouco mais à frente, que existe os testes genéticos, né? Que você já consegue saber se tem uma propensão maior ao desenvolvimento do câncer de mama, ovário. Aquela predisposição rastreando a genética. Genética, é isso mesmo, né? Sim. E, em especial no câncer existe teste genético para mutação, em especial no câncer de mama, para BRCA1 e 2, que é Breast Cancer 1 e 2, BRCA1 e 2. Aí não é toda mulher que tem histórico familiar que é mutada. Fica em torno de 15 a 20% de 10 a 15%, de 15 a 20%, dependendo do estudo, uma média aí de 15%. Para breast cancer 1 e 2, então não quer dizer que se você tem um histórico familiar, você vai ter a mutação, mas eu tenho famílias inteiras que são mutadas lá na clínica. É aquele caso, a gente puxa até um gancho, é aquele caso da Angelina Jolie, você se lembra? Sim. De tempos atrás, é aquilo. Ela tinha um histórico familiar, e ela fez esse exame, o teste genético, e depois ela era mutada, ela fez a adenomastectomia e depois ficou de fazer a forectomia, mas não anunciou, deve ter feito. Por ser uma personalidade, Isso, algo que repercutiu muito e a retirada, ela optou por fazer um procedimento e tudo mais, enfim.
Não foi à toa, não foi da cabeça dela. Não, com certeza foi de um não. E estudo. faz anos, né? Foi acho que em torno de uns 10 anos atrás. Doutor, neste caso de mulheres que tenham histórico familiar, a partir de quando tem que começar a ser acompanhada por um médico ainda jovem? Então, quando tem um forte histórico familiar, a gente já avisa as mulheres que você tem filha e etc. Já pede para sua filha, digo assim, da vida adulta em diante, né? Para que vá atrás, que faça exame e tudo mais. Mas em especial com histórico familiar, em especial, a partir dos 40 anos para triagem. Mas o teste genético ele tá aberto a qualquer idade, né? Este teste genético, a gente volta a falar da estrutura de saúde, a rede pública não oferece. O teste genético é solicitado e depois eu não sei te falar ao certo se a rede pública está oferecendo o teste genético, não sei mesmo. Mas ele é solicitado e até onde eu sei, eu penso que eles têm tem que entrar na justiça ou fazer por conta, mas é uma coisa que eu não sei te falar ao certo se está. Assim como a PET-CT, eles tinham uma cota inicialmente, então eu não sei como está isso. São questões, a gente acaba sempre voltando naquela coisa. As questões, seja financeira ou da vontade política, ou do sistema como um todo, se tornam grandes obstáculos, grandes empecilhos. São testes caros, Robson. Quando começou isso aí há tempos atrás, e ainda hoje tem, porque tem um amplificado e tudo mais, é em torno de 10 mil lá que começou. Hoje eu acho que deve estar 2 ou 3 mil, é caro. É caro. E aí, enfim, a gente vê muito isso acontecer. Questões do entorno impedem o acesso, impedem a promoção. Por mais que a gente tenha campanha, mas que bom que a gente tem campanhas. Uma coisa boa do Outubro Rosa, eu tenho percebido, que de tanto batermos na tecla e dar resultado, hoje a gente tem uma cor para cada mês, basicamente. Verdade. Talvez o primeiro tenha sido Outubro Rosa. Não sei se foi exatamente o primeiro, mas puxou uma leva. Né? Exatamente isso. O Outubro Rosa é o que mais a gente intensifica. E o Novembro Azul, porque são os que mais acometem, respectivamente, mulheres e homens. É isso aí. É muito importante mesmo. E aí a gente parte para Aí agora a gente tem Janeiro Branco, Setembro Amarelo, enfim. Isso, O início disso, a semente talvez tenha sido Quando você fala em cor, você logo pensa no outubro e no rosa. É bem assim, né? É isso. Bom, que as campanhas dão um resultado, sim. A gente não tem dúvida. Bom, um outro número que eu quero trazer aqui, os 24% dos novos casos de câncer em mulheres são de mama. Ainda é o que mais acomete? Sim, é o que mais acomete as mulheres, exatamente, em todo o mundo, sim. Isso é importante a gente chamar a atenção também nessa situação, já pegando um gancho para fator de risco, né? Dito isso, que é um dos cânceres que mais acomete, você mulher, você tem que ficar atenta aos fatores de risco, que é obesidade, né? Aquela dieta rica em gorduras saturadas e tudo mais. Exercício físico, a falta de exercício físico, tem artigo que diz da importância de mulher fazer exercício físico para diminuir o nível de estrogênio e tudo mais, isso tem o poder de inibir o câncer de mama. Histórico familiar, como a gente disse, as mulheres que não amamentaram, não conseguiram amamentar os filhos, então tem um risco maior de desenvolver. E também aquelas que têm, sabe, menarca, primeira menstruação, né, menopausa, o período de última menstruação, é aquilo que a gente chama de menarca precoce, muito precoce, ou menopausa tardia, que são os extremos. Então, menstruar muito cedo ou parar muito tarde. Exatamente, E eu estou falando dos fatores de risco porque isso tem um impacto em sobrevida, né? Então é importante que as mulheres fiquem atentas a isso. É isso. Essa coisa da qualidade de vida, dos hábitos saudáveis, também é engraçado como tudo passa por isso. Né? Verdade. Tudo passa por isso. E uma coisa engraçada também, uma coisa interessante que a gente tem que notar não só para o câncer de mama, para todos os cânceres. Olha, lógico, o cigarro a gente sabe, eu não falei do cigarro, mas o cigarro é uma coisa que desde os anos 90, e todos eles, VAP, etc. Mas não só para o câncer de mama, para todos os cânceres, a maioria dos cânceres é exercício físico e boa alimentação. Você tem no fator de prevenção. Os que não têm prevenção nenhuma, não tem nenhuma prevenção para isso, tipo H. pylori que causa isso, não tem ligação nenhuma e etc. Como tem para estômago, por exemplo, quando não tem nenhuma ligação de fator de proteção,
exercício físico e boa alimentação é um fator de proteção. Então, isso é para todos, né? Por isso que a gente tem que tentar ter a vida o mais saudável possível. É isso, doutor. Ouvindo o senhor falando desses hábitos, sempre me vem na cabeça, especialmente os mais jovens, as mais jovens, nesse caso das mulheres, com relação ao tabagismo, à péssima alimentação. O tabagismo é o seguinte, a gente hoje tem uma moda de jovens fumando de tudo, quer dizer, não o cigarro em si, porque o cigarro está um pouco demodê. Sim, verdade. Saiu de moda o cigarro, mas o que está na moda é o vape, que você mencionou, é o eletrônico, sim, que tem gosto, que acende a luz, que toca música, que não sei o quê. Narguile também, que é uma... Isso aí, exatamente. E são jovens que estão plantando uma coisa triste para o futuro. Na época que eu fazia um atendimento um pouco diferente para a SUS e etc., eu cheguei a pegar paciente com 19 anos que fumava muito narguilé, com tumor de cabeça e pescoço, que só acontece em idoso, por exemplo, com uma massa linfonodal gigantesca, coisa ruim. E sim, nós sabemos hoje, porque tinha aquela situação do vape, do cigarro eletrônico e tudo mais, que falaram, isso aqui é água, não dá nada, tal. Sim, os estudos recentes mostram que ele é cancerígeno também, então é a mesma coisa, né? Criou-se foi um marketing, na verdade, que era vapor d'água. E não é vapor d'água coisa nenhuma. Não, e tem uma outra situação que também pela umidade e tudo mais, você vê, vira e mexe, você vê alguém internado, alguns artistas mais faz uso internado por pneumonia, forte pneumonia. Eu já vi casos de tuberculose com esse tipo de coisa. Então, além do câncer em especial, você pode ter uma inflamação do pulmão também com isso, né? É isso. Bom, puxão de orelha mesmo para quem está assistindo. Se esse é o seu caso, você, garota, jovem, por favor, tá? Não fica fumando esse negócio, não. Porque você está plantando uma coisa que vai ser dura lá na frente, viu? A saúde cobra mesmo. O doutor José Spilla vai continuar com a gente no próximo bloco, tem muito assunto ainda para a gente falar sobre esse mês especial, sobre o Outubro Rosa. O Varejo em Foco vai para um rápido intervalo, a gente volta já. De volta com o Varejo em Foco, dando continuidade ao nosso programa, o terceiro e último bloco aqui com o doutor José Spilla Neto, médico oncologista aqui em Rondonópolis, para falar do Outubro Rosa. Eu digo em Rondonópolis, mas hoje o doutor Spilla é referência não só aqui. Cidades da região também só atende, né? Primavera, por exemplo, né, doutor? Verdade. Primavera, nós temos uma clínica lá que chama aqui chama Oncoprime. Em Primavera chama Oncoplus e nós temos também uma clínica em Jaciara, junto ao Hospital Santa Lúcia. E aí, como a gente faz também consulta por teleconsulta, então é o Brasil todo. Acaba atendendo o Brasil todo. Não, eu conheço um pouco da sua caminhada, da sua andança, sei que anda muito. Dentro desse comparativo de cidades, a gente consegue mensurar qual cidade, talvez Rondonópolis, por conta de ser maior, né, em termos populacional, né? Além de Rondonópolis ser maior, é a referência. Então, as pessoas procuram aqui. A gente tem que considerar também que Mato Grosso, por exemplo, a região, é interessante isso, a região de Primavera, Paranatinga, Primavera, Campo Verde, eles pegam lá um túnel e vão direto, igual se fosse, e vão direto para Cuiabá, né? Então acaba perdendo. Mas a referência dos 19 municípios é aqui, né, na região. Então, de fato, Rondonópolis recebe esse fluxo de gente mesmo. É um grande desafio, um desafio enorme. Dar conta da demanda e atender, encaminhar todo mundo. Sim, exatamente. Graças a Deus, até onde sei, a gente consegue fazer isso. Né? Eu penso que consegue, sim. O SUS ainda que a gente ainda fale mal do SUS e etc., o SUS é um sistema de saúde que funciona. E no resto a gente tem que analisar quando fala mal também do SUS, né? Mas não estou sendo justo, não estou partindo em defesa, a gente tem que analisar que existe em outros países desenvolvidos que não tem. Você não tem acesso a esse tipo de saúde para todo mundo, né? Então, a gente aqui no Brasil, em especial, eu costumo dizer, a saúde é socializada, já levei puxão de orelha muitas vezes por isso, mas eu acho que é mesmo, cara. A gente oferece para todo mundo, entendeu? É isso. Coitado do SUS, alvo de tanta pancada, de tanta crítica injusta. E, bom, é isso, até saindo um pouquinho do tema, mas é isso. A gente estava vendo, agora recente, estava lendo uma reportagem de pacientes nos Estados Unidos
que se recusavam a chamar uma ambulância por qualquer problema que fosse, não iam porque ia ter custo depois. Por valor, exatamente. Por valor. Eu vi essa mesma reportagem, verdade. E aí não ia, e não vai. Imaginemos isso aqui no nosso Brasil. E eles ficam com a dívida depois, é uma coisa interessante. Existe, Estados Unidos é assim, lógico que no Reino Unido é diferente, França é diferente, é mais ou menos igual a gente, mas existem muitos países do mundo que é assim, medicina você tem que pagar. Você precisa, você tem que pagar, né? É isso, a gente, por mais que haja problemas no nosso SUS, a gente ainda tem um sistema único de saúde que atende essas mulheres aí e que presta serviço à população e especialmente às mulheres, que é o tema do nosso programa hoje. Doutor, a gente falou muito sobre hábitos, bons hábitos nos blocos anteriores, preventivo. Acho que são as dicas assim, para as mulheres colocarem em tópicos e fazer todo dia. Acho que a receita é essa, não tem muito segredo. É isso mesmo. Se você for organizar isso, é o autoexame de mama, que é interessante. Geralmente, após a menstruação, elege um dia do mês e faz o autoexame de mama, é interessante. Se você detectar alguma coisa no autoexame de mama, sim, procure o postinho perto de casa, que é uma boa entrada para isso. E aí, lá vai ser pedido os exames, que a gente pode falar um pouquinho, a mamografia e ultrassom, que são os dois principais exames. E a partir de então, você tem que também, isso nós já estamos falando em um nódulo estabelecido, uma suspeita. A partir de então, você tem que levar em consideração também os hábitos que a gente falou, hábito de vida saudável, que é alimentação, exercício físico, a parte emocional equilibrada, Robson. A gente vive, antes da gente dormir toda noite, a gente fica no celular vendo matérias e isso faz com que sua cabeça acelere. Com certeza, se você vê alguma coisa que você não gosta, você já vai dormir contrariado. Isso é uma coisa que mexe e traz ansiedade. Então, além de tudo isso que a gente falou dos fatores de risco, que são os pilares, né? Você ter a parte emocional, sem estresse e equilibrado, é uma boa alimentação e exercício físico. Costumo falar que faça um hobby, eu falei até isso num podcast, pode ser luta ou até crochê, entendeu? Mas que te deixar tranquilo que você passa, né? Isso. Porque isso pode te trazer um equilíbrio e um bom resultado. Não, esse ponto que o senhor tocou é muito importante também. A gente, claro, alimentação saudável, exercício, a gente já bate muito nessa tecla, mas o cuidado com isso aqui, ó. Sim, verdade. A saúde mental, nesses tempos nós estamos falando, e a pandemia também acelerou muito esse processo de decadência mental. Eu penso que o telefone celular trouxe muito benefício para a gente, muito mesmo, e eu não vivo sem, ninguém de nós vive sem o telefone celular, mas veja uma coisa, nós temos um costume hoje de dormir com o telefone celular, né? Antigamente, então quer dizer, você chega em casa, se alguém mandar uma mensagem para você daqui do trabalho, você vai ver e eventualmente você vai se estressar, vai ter uma certa ansiedade. Antigamente a gente chegava em casa à noite e conseguia sentar para ter uma conversa saudável com os vizinhos. Isso foi uma coisa que acabou. E isso é uma situação que deixava a gente mais calmo, tranquilo e etc. Eu acho que esses estressores sociais que o mundo moderno traz para a gente, eles fazem a gente pagar, na maior parte das vezes, se você não souber filtrar, uma conta muito alta. É isso, eu me lembro, cidade de interior, antes de vir embora para Rondonópolis, eu me lembro as mães sentadas na calçada, na época de calor, conversando, as crianças brincando ali na rua, eu era uma delas, brincando, correndo para lá e para cá. Coisas que não existem mais e que nos faziam bem, né? Verdade, é isso aí mesmo. Nós não estamos falando contra o celular, né? Nossa, que traz informação, claro. É tão bom isso, mas de fato uma conversa descontraída, eu acho, isso é uma coisa que a gente limpa a cabeça, né, cara? Fica tranquilo para enfrentar as amarguras do dia, né? Que traz pra gente, que a vida traz pra gente. Né? É isso. No mais, mulherada, se cuidar e campanhas como essa, Outubro Rosa, vão continuar, tem que continuar, né, doutor? Sim. Tanto Outubro quanto Novembro Azul, enfim, sim, tudo. O resultado positivo eu acho que é imenso para todos nós, né? Porque se você fazer o diagnóstico precoce, você salva vidas e o tratamento é mais barato. 95%. 95%. 95%, gente. É muita coisa, não é pouco. Então, vamos cuidar, tá bom? Agradecendo aqui ao Dr. José Spila Neto, a gente vai chegando ao final da edição de hoje do nosso programa. Agradecendo à TV Cidade Record pela abertura do espaço e a você pela sua audiência. O Varejo em Foco é um programa realizado e produzido pela CDL de Rondonópolis em parceria com os sites de notícia Primeira Hora e também o Agora MT. E a gente se vê, claro,
na próxima semana.